um dos personagens mais influentes da história antiga e também um dos menos citados nas eras seguintes, foi Apolônio de Tiana. Sua biografia confunde-se e, em alguns momentos, parece se omitir da história. Estudiosos e fabulistas conjecturam sobre sua vida, personalidade e obras. Apolônio notabilizou-se para a posteridade como um filósofo neopitagórico e professor. Assim, sabe-se que nasceu na cidade de Tiana, Capadócia, Turquia, possivelmente em 2 a.C. Recebeu sua educação formal em Tarso, onde estudou medicina e as doutrinas pitagóricas. Esteve também na Grécia, Assíria, Babilônia e Índia, Mongólia e até no Tibete, e um período de isolamento no Himalaia, entrando em contato com o misticismo dessas culturas e escolas iniciativas como a gnose e o hermetismo. Foi neste momento que atraiu a atenção de um jovem escriba de nome Damis, o qual o acompanhou e tornou-se uma espécie de discípulo e biógrafo pessoal de Apolônio. Os registros de Damis compreendem, além da vida de Apolônio, também uma rica fonte de referências sobre aquele tempo. Foi a partir do trabalho de Damis que tornou-se possível construir uma biografia mais clara de Apolônio, quando estes escritos estiveram em poder da imperatriz romana Júlia Doma, esposa de Sétimo Severo, que os entregou a Flávio Filóstrato, que, por sua vez, recebeu a incumbência de traçar a vida de Apolônio, elaborando assim a obra intitulada A Vida de Apolônio, a mais rica fonte biográfica do filósofo. Apolônio esteve também na Espanha e na Itália. No fim de sua vida, possivelmente com aproximadamente 100 anos de idade, instalou-se em Éfeso, onde veio a falecer. A obra que Apolônio construiu em sua vida foi muito rica e seus tratados sobre medicina, ciência e filosofia orientaram, mesmo que indiretamente, o desenvolvimento destas áreas, ainda tratados alquímicos de autoria atribuídas a Apolônio. Através de algumas fontes, pode-se encontrar um Apolônio mais místico do que filósofo e mais ocultista do que científico. Entretanto, essas referências podem não ser tão confiáveis, mas, certamente, ajudaram a construir sua imagem e a solidificá-la na história. Sob este aspecto, Apolônio teria, assim como Cristo, nascido de uma virgem, bem como sua vinda teria sido anunciada por um anjo. Foi um agitador de massas e suas palavras tanto desagradaram aos romanos. Em vida, fazia inúmeros milagres, curava inválidos, anulava pragas, expulsava o demônio das pessoas e certa vez até ressuscitou uma menina. Ainda teria influenciado fortemente os seguidores de Cristo e assim ajudado a fundamentar as bases que regem o catolicismo, como a liturgia e o simbolismo. Por isso, muitos historiadores ao longo da história afirmam que Jesus foi criado a partir da história de Apolônio de Tiana, de modo que outros sustentam a tese de que Apolônio e Saulo de Tarso são a mesma pessoa. Durante suas viagens pelo Oriente, acompanhado de Damis, iniciou-se em diversas doutrinas e atingiu rapidamente os níveis mais elevados dos mestres. Apolônio teria absorvido uma carga de sabedoria que só seria possível se vivesse na Terra por incontáveis anos. Acumulou conhecimentos sobre o uso dos cristais, a aplicação das cores nos templos sagrados, a utilização da música como canal de contato com os mundos superiores, além de estudar simbologia, transmutações de elementos da natureza, cura, o dom de profetizar, de se comunicar com outros seres através de linguagens específicas. Um caráter místico foi atribuído à sua pessoa. Por onde passava, Apolônio era recebido como um poderoso sacerdote capaz de realizar milagres, promover a cura de enfermos terminais e todo tipo de atividade sobrenatural. Em Roma, teria ressuscitado a filha de um governante. Também foi acusado de traição aos imperadores Nero e Domiciano, isentando-se de tais acusações por meios mágicos. Certa vez, quando encurralado por um grupo de cães ferozes prontos para atacar, Apolônio simplesmente desapareceu no ar frente a uma multidão.
Acredita-se que há apenas um trabalho autêntico de Apolônio de Tiana, cujo nome é Nuktemeron. A palavra Nuktemeron pode ser traduzida e interpretada como uma expressão equivalente a dia de Deus que resplandece nas trevas, ou simplesmente o dia e a noite. A obra é um trabalho de cunho ocultista, de autoria provável de Apolônio. Este tratado traz 12 capítulos distribuídos como as 12 primeiras horas do dia. Cada hora seria uma instrução específica para um grau de elevação espiritual. Desse modo, os ensinamentos desta obra são apresentados em linguagem um tanto velada. Portanto, seria uma evidência de que Apolônio não apenas rondou os temas herméticos, mas como também fora um estudioso e praticante de modalidades distintas do ocultismo. A obra Vida de Apolônio de Filóstrato pode ser considerada uma narrativa um tanto fantasiosa, ao que parece. O autor tentou atribuir a Apolônio um caráter divino, comparável a Cristo. Até mesmo a imagem do apóstolo Paulo teria sido inspirada na imagem de Apolônio, como já disse anteriormente, mais de 200 anos após sua morte. E Herócles afirmava que a vida e as obras de Apolônio eram mais relevantes que a de Cristo. Adriano, o imperador romano, foi um entusiasta dos trabalhos de Apolônio, promovendo sua disseminação durante seu império na Idade Média. Devido a algumas semelhanças biográficas com Cristo, a imagem de Apolônio foi denegrida pelo clero católico, considerando-o um impostor ou mesmo um mago satânico. No século XVII, Voltaire reafirmou a importância do filósofo. De qualquer forma, o incógnito personagem de Tiana enraizou-se na história e há quase 2000 anos desperta interesse, curiosidade e admiração. Na descrição deste vídeo, você encontrará alguns links, um dos quais será para você baixar a obra de Apolônio de Tiana, o Nuktemeron. Galera, como sempre, dê uma força aí ao canal, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Obrigado pela força.